Capítulo 1031, a milésima pessoa. Tradução do Koan. Revisão Nies em Padrim. Por mais poderosos que fossem os oponentes que aparecessem depois de matar 900 pessoas, Li Ming confiou em suas inspirações sobre as leis do Fogo para destruir a formação de matriz de 3 pontos formada através dos diagramas pós-celestiais do Dao. Essa habilidade marcial que ele criou foi chamada de dança flamejante do Lótus Azul. Era um movimento mortal que combinava as 3 primeiras leis do fogo, as leis do calor abrasador, aniquilação e criação. Era também o ataque mais forte de Li Ming. Uma vez que a formação da matriz dos 9 atributos era quebrada, se tornava muito mais fácil para Li Ming matar os outros. Este método de ataque da formação de matriz não era mais uma ameaça para Li Ming. Usar a dança flamejante do Lótus Azul era o suficiente para matar instantaneamente os artistas marciais que apareceram. Ping! Li Ming desceu do céu e uma torrente de chamas engolfou a luz da espada do inimigo. A luz de uma lança vibrou como uma víbora e esmagou o dantian de um artista marcial de roupas azuis em pedaços, imediatamente o matando. Ao mesmo tempo, os artistas marciais que estavam perto do que havia morrido ergueram suas armas, prontos para aproveitar este momento para atacar. Infelizmente, agora que os diagramas pós-celestiais do Dao foram quebrados, seus ataques não conseguiram mais selar todas as rotas de fuga. Li Ming usou sua extrema velocidade e esquivou de todos os ataques como um pássaro através de uma tempestade de lâminas. Ele pisou na frente de um artista marcial de robe roxo e antes que ele tivesse tempo de responder, a lança de sangue da Fênix já estava atacando. 999 pequenas lanças dispararam, enchendo o artista marcial de robe roxo com buracos. Outros 2 inimigos haviam morrido. Quanto mais os oponentes Li Ming matava, mais rápido ele era capaz de matá-los e mais fácil isso se tornava. No final, ele os matava casualmente. Finalmente, essas 27 pessoas foram completamente derrotadas por Li Ming. Acabou. Li Ming soltou um suspiro profundo. Neste momento, a luz brilhou na frente dele, sinalizando a aproximação de novos oponentes. Esse grupo era composto por 27 pessoas e os diagramas pós-celestiais do Dao foram trocados por outra versão. Além disso, 12 dessas pessoas possuíam um cultivo nas 9 mortes. Cada novo grupo de inimigos na matriz ilusória do Deus do combate seria mais forte que o último. Os discípulos do lado de fora inalaram uma lufada de ar frio. Isso era simplesmente muito anormal. Não havia tempo para Li Ming recuperar o fôlego. Este é simplesmente um teste irracional intransponível. E se Li Ming está tendo tantos problemas, como as pessoas comuns podem suportar isso? Não é brincadeira. Isso é realmente um julgamento destinado aos humanos. Eu não poderia nem derrotar um deles, muito menos quando eles formaram uma formação juntos. Só se pode dizer que há sempre um céu mais elevado, uma existência mais elevada. Há 40 mil anos, não havia também um veterano conhecido como Rei da Batalha que passou neste julgamento? Um artista marcial do reino da transformação divina disse de repente. Muitas pessoas não sabiam o nome real do Rei da Batalha. De fato, a maioria dos discípulos só sabia que havia algum personagem de destaque que havia conseguido completar os 1000 abates 40 mil anos atrás. Mas quanto ao nome da pessoa, era simplesmente um mistério para a maioria deles. Então este senhor se chamava Rei da Batalha. Onde ele está agora? Se ele era tão durão 40 mil anos atrás, então ele deve ser um personagem magnífico, mas o atual patriarca não é ele, certo? Eu nunca ouvi o patriarca ser referido como Rei da Batalha antes. Se esse Rei da Batalha era tão incrível, por que ele não conseguiu se tornar o patriarca? Um discípulo perguntou de repente. De fato, essa questão também ecoou no coração de todos. Por que o Rei da Batalha não se tornou o patriarca? Além disso, ao longo destas últimas dezenas de milhares de anos, ninguém tinha ouvido falar de quaisquer outras conquistas do Rei da Batalha, nem viram totens de pedra que ele tivesse deixado para trás. Essa pessoa morreu em algum lugar. Se um gênio tão magnífico tivesse caído, seria realmente uma pena. Conforme os discípulos dos 3 palácios filiados discutiam, Xianggu Wang e Jin Jianzhong estavam ouvindo com expressão estranha e desconfortável.
Na verdade, o rei da batalha era raramente mencionado na história do clã ancestral da Fênix. Isso porque havia um esforço intencional para diluir e apagar seu nome. Os dois emissários cautelosamente espiaram Uliesh. Eles temiam que Uliesh ficasse mal-humorado ao ouvir a discussão sobre o rei da batalha. Isto porque o rei da batalha tinha relações extremamente fracas com muitas figuras de alto nível do clã ancestral da Fênix. E isso incluía até Uliesh. Essa também era a razão pela qual os dois achavam um tabu falar do rei da batalha, mas eles não achavam que Uliesh na realidade não evitaria esse assunto. Em vez disso, o ancião superior friamente tossiu e falou com um tom cáustico e zombador: X-Anium não pode ser considerado alguém do nosso clã da Fênix Ancestral, então ele certamente não conseguiria a posição de patriarca. Ele é o 196º filho do atual Lorde Absoluto do Mundo de Luz Carmesim. Essa pessoa possui uma compatibilidade extremamente alta com as leis do Fogó desde o dia em que nasceu. Há 40.000 anos, para que nosso clã da Fênix Ancestral obtivesse a ajuda do Lorde Absoluto do Mundo de Luz Carmesim, o patriarca escolheu sua filha mais notável, uma princesinha com a linhagem perfeita da Fênix Ancestral, para que ela se casasse com X-Anium. Posteriormente, X-Anium permaneceu no clã ancestral da Fênix por um período de tempo e até participou do julgamento de fundação da Fênix Ancestral na sede. Naquela época, quando X-Anium passou pelo julgamento de fundação da Fênix Ancestral, todos os outros gênios do meu clã da Fênix Ancestral foram completamente varridos por ele. Ninguém conseguiu chegar perto de se comparar a ele. Você consegue imaginar isso? Em todo o clã ancestral da Fênix, de 100 bilhões de pessoas, não havia um único gênio capaz de se manter de cabeça alta e orgulhoso diante de X-Anium, porque eles não tinham coragem ou qualificação para isso. Conforme Uliesh falou isso, ele parecia relembrar o passado, um pouco emotivo. X-Anium de quem ele falou era o verdadeiro nome do rei da batalha. Há 40.000 anos, Uliesh também havia sido um dos gênios do clã da Fênix Ancestral. Mas, para alcançar os 1000 abades dentro da matriz ilusória do deus do combate, tal façanha deixou-o sentindo-se impotente e frustrado. Ele não podia imaginar como X-Anium conseguiu passar. Ele respirou fundo e sem humor disse: e a maior zombaria de todas é que todas as figuras de alto nível do clã da Fênix Ancestral na época na verdade constantemente louvavam e beijavam a bunda desse X-Anium enquanto ele passava pelo julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Eles entregaram pessoalmente a força primordial de Yin e a linhagem de nossa pequena princesa para ele e então aplaudiram quando ele passou por todos os gênios do nosso clã. No final, eles também lhe deram uma quantidade enorme de recursos. Então, me diga, isso não é tão simplório e patético? Ninguém jamais imaginou que Uliesh repentinamente diria tais palavras. Os personagens de alto nível de 40.000 anos atrás tinham uma origem que poderia assustar todo mundo até a morte. Quem ousaria concordar com as palavras de Uliesh? Ei, foi verdadeiramente patético. Na verdade, até eles achavam que eram patéticos. Mas não havia nada que pudesse ser feito. Ele era o filho do Lorde Absoluto do Mundo de Luz Carmesim. O Lorde Absoluto do Mundo de Luz Carmesim, vocês sabem quem é. A sede do clã da Fênix Ancestral está localizada no Mundo de Luz Carmesim. Já que eles estão no Mundo da Luz Carmesim, eles naturalmente devem abaixar suas cabeças e se curvar diante dele. Isso é tudo normal. E agora, há muitas figuras de alto nível no clã ancestral da Fênix que já foram os pretendentes da pequena princesa. Nenhum de vocês pode imaginar o quão bonita e talentosa ela era. Nem mesmo chamá-la de filha orgulhosa dos céus em 10.000 anos faria justiça a ela. Mas, todos os seus pretendentes só conseguiam encarar impotentes enquanto ela era casada com a X-Anium. E, em uma câmara nupcial que o clã da Fênix Ancestral preparou especialmente para si mesmo, ele obteve o Yin primordial da pequena princesa, assim como o poder de sua linhagem, e a. Embora Uliesh estivesse rindo, sua risada era na verdade fria e enlouquecedora. Os artistas marciais ao seu redor estremeciam de medo. Todos eles não podiam deixar de pensar: Uliesh também não era um dos pretendentes da pequena princesa. Claro, perguntar isso era o mesmo que pedir para morrer. Niesen.
Vixe, coitado do velho. O Lieshi ficou em silêncio por um momento, depois disse, X-Anium recebeu toda a riqueza e recursos que conseguiu, recebeu glória e honra e então saiu correndo sem limpar o traseiro. Todas aquelas pessoas que tinham sido pisoteadas pela X-Anium lentamente se tornaram as atuais figuras de alto nível do clã ancestral da Fênix. Você não acha isso patético? Você não acha que isso é miserável? Você não acha isso inacreditável? Que tal assim, você sente a grande imagem que você construiu de todos aqueles personagens magníficos do clã da Fênix ancestral ruindo em sua frente? O Lieshi falou sem reservas ou com cuidado. De fato, não havia nada que ele precisasse se preocupar. Com sua posição, além de alguns dos anciãos superiores que já foram patriarcas, ninguém ousaria dizer ou fazer nada a ele. No entanto, os discípulos dos 3 palácios filiais ficaram perplexos com essas palavras. Eles nem perceberam que Li Ming havia começado a lutar contra a segunda onda de inimigos na matriz ilusória do deus do combate. Esse período de história desconhecida que o Lieshi explicou deixou verdadeiramente esses discípulos de baixo nível chocados. Em suas mentes, os principais personagens do clã ancestral da Fênix eram os anciãos supremos com o poder de mover mares e montanhas. Eles nunca imaginaram que, quando eram jovens, houve também uma época em que eles eram tão covardes e envergonhados quanto as tartarugas. E para eles, o clã da Fênix ancestral era vasto e tinha um legado profundo e insondável, capaz de atravessar os próprios céus. Mas agora, parecia que em face de um poder superior, o clã ancestral da Fênix não tinha escolha a não ser rastejar em suas mãos e joelhos. Não admira que não tenhamos ouvido muito sobre esse rei da batalha. É porque os atuais personagens de alto nível do clã ancestral da Fênix foram ultrapassados por este rei da batalha, e a pequena princesa que eles imaginaram conquistar também foi levada por ele. Como eles poderiam não odiá-lo? Se fosse eu, não gostaria que esse assunto fosse mencionado novamente. Sem brincadeiras. X-Anium deve ter tirado uma quantidade considerável de recursos do nosso clã ancestral da Fênix, o suficiente para fazer com que os olhos de alguém ficassem vermelhos da inveja. Vários discípulos discutiram em segredo com transmissões de som de verdadeira essência. Eu me pergunto, onde está esse tal X-Anium agora? Muitos discípulos não puderam deixar de pensar. E o Lieshi pareceu ver através de seus pensamentos. Ele disse, X-Anium é agora o emissário do dragão carmesim do mundo de luz carmesim. Se ele visitasse o clã ancestral da Fênix agora, até mesmo o patriarca teria que recebê-lo pessoalmente. Um emissário do dragão pode um dia controlar um pequeno mundo que pertence ao domínio do mundo de luz carmesim. Esse é um personagem verdadeiramente extremo. Emissário do dragão carmesim, X-Anium, filho de um lorde absoluto, também conhecido como Rei da Batalha. Além disso, ele havia se casado uma vez com a filha orgulhosa dos céus em 10.000 anos do clã da Fênix ancestral. Todas essas informações deixaram os artistas marciais presentes sofrendo por inveja, especialmente que ele havia se casado com a pequena princesa. Ela não só tinha a linhagem perfeita da Fênix ancestral, mas também era linda. Como não poderia ser um assunto maravilhoso receber o seu primordial? Infelizmente, o destino de todos era diferente. Qualquer inveja que sentissem agora era inútil. Neste momento, Li Ming tinha realmente alcançado a última onda na matriz ilusória do deus do combate. Depois de matá-los, Li Ming finalmente enfrentaria os 1000 abates. Quebre para mim. Esta onda tinha 18 mestres na 9ª etapa da destruição da vida. No entanto, após a formação de matriz dos 9 elementos ter sido quebrada por Li Ming, ele aproveitou esta oportunidade enquanto a formação era quebrada e matou 2 inimigos com a velocidade da luz. Depois que os 2 morreram, a situação geral já estava decidida. Li Ming salvou o máximo possível de verdadeira essência ao matar os inimigos nessa onda, um de cada vez. Acabou. Agora é hora dos 1000 massacres. Será que 30 oponentes aparecerão desta vez? Todos os corações estavam cheios de antecipação. Eles queriam ver se Li Ming poderia completar os 1000 abates e como ele faria isso. Mas o que os surpreendeu foi que nenhum inimigo apareceu.
Parecia que a matriz ilusória do deus do combate estava dando a Li Ming um longo período de tempo para ele descansar, por volta de um quarto de hora. Li Ming não havia usado muita energia para começar e ele também tinha a linhagem da Fênix ancestral e o portão da cura para ajudá-lo. Em um quarto de hora, ele recuperou mais ou menos a maior parte de sua força. E nesse momento, o espaço em frente a Li Ming se contorceu incontáveis. Raios de luz se juntaram, formando um homem que segurava uma grande espada em uma das mãos. Este homem usava uma armadura vermelha com uma capa roxa tremulando atrás dele. Ele era alto, seus ombros eram largos e sua aura estava repleta de energia. Há apenas um adversário. Li Ming, junto com todos assistindo, ficou perplexo. Todos pensaram que haveria 30 oponentes. Nenhum deles esperava que houvesse apenas uma única pessoa. E na frente dos discípulos dos 3 palácios, o Lieshi de repente tremeu. Seus olhos se arregalaram e uma luz penetrante e cheia de uma hostilidade transparente brilhou em seus olhos. X-Anium. Essa pessoa é realmente X-Anium. O oponente de Li Ming era o rei da batalha de 40.000 anos atrás, que uma vez completou os 1000 abates.